de Deus é um povo abençoado. Abençoado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, é algo que Ele já fez. Ele nos abençoou com todas as bênçãos, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Bem, deixe-me dizer uma coisa para você, ou algumas coisas. Deixe-me em primeiro lugar dizer o que isso não significa. Hoje no meio cristão se fala muito acerca de bênção, que o Senhor vai te abençoar, que a tua bênção, e bênção também é colocado de maneira sinônima como vitória, que a tua bênção vai chegar, que a tua vitória vai chegar, que a tua conquista vai acontecer, que o Senhor vai te abençoar. Hoje é muito comum, se nós temos qualquer progresso material, nós pegamos e falamos: ah, meu querido, o Senhor tem me abençoado. Isso é bênção do Senhor. Em vários carros de crente tem uma frase que eu particularmente não gosto dela. Está lá a frase da seguinte maneira: fruto do dízimo. Ele está dizendo o seguinte: bênção decorrente de ser um dizimista. E é o carro, normalmente é o carro zero. Ninguém coloca isso na Brasília caindo dos pedaços, não. Normalmente é um carro e tal, e todos esses aparatos. Estou dizendo que a pessoa tem um carro zero, um carro cortado, um carro qualquer que seja, que isso é pecado. Não estou dizendo isso. Mas eu estou pensando na mentalidade que existe em nossos dias. E nessa mentalidade existe a ideia de que quanto mais nós temos, mais nós somos abençoados. Ô meu irmão, que o nosso Deus te abençoe. Aí de repente uma pessoa compra uma casa melhor, troca por um carro melhor, isso, aquilo melhor em termos materiais. Meu irmão, como Deus tem te abençoado, como meu irmão é abençoado, eu também quero essa bênção. Certa vez eu estava num certo local, num grupo de estudo, e tinha sido convidado, fui, aceitei o convite, estive lá. E a pessoa que recebeu, que sediava o grupo de estudo, era uma pessoa que era empresária. E dentro lá da palavra dele, ele dizia: ah, meu irmão, também eu quero ser milionário, né? Eu quero ser milionário. E aí ele perguntou: e quantos querem essa bênção? Todo mundo lá dentro: eu. A ideia é que isso é uma bênção e que nós devemos ardentemente querer essa bênção. Para completar, ou talvez o vagão-chefe dessa ideia de bênção ligado a coisas materiais, é um negócio aí chamado de teologia da prosperidade. Essa teologia da prosperidade diz o seguinte: dê para Deus e Deus vai te abençoar. Contribua com a casa de Deus e Deus vai te abençoar. Dê seus dízimos, suas ofertas, participe dessa campanha, daquela campanha, da fogueira, e de não sei o que, e Deus vai te abençoar. Já teve pastor que foi uma Bíblia na TV e disse: se Deus não te abençoar, eu rasgo essa palavra, porque ela não estaria sendo verdadeira. É certo que Deus vai te abençoar. Então essa teologia da prosperidade, ancorada especialmente no Antigo Testamento, pegando passagens, por exemplo, focadas nos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, todos os três foram ricos, todos os três andaram, foram homens de Deus, e aquilo que aconteceu com eles é que eram homens ricos, realmente prosperaram. É dito sobre Isaac que aquilo que Isaac plantou chegou a multiplicar 100 por 1. Já imaginou um negócio que o cara planta e ele recolhe a 100 por 1? O homem ficou riquíssimo, diz o texto. Eles vão para várias passagens, especialmente no Antigo Testamento, porque se ele for pegar a história de Paulo, se ele for pegar a história de Jesus, se ele for pegar a história dos apóstolos,
ele está no mato sem cachorro. Ele não vai encontrar respaldo para esse tipo de teologia errada, desprovida de compreensão bíblica. Gênesis 12, versos 1 a 3 diz: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus fez essa promessa, ou essas promessas, a palavra singular é melhor, a promessa para Abraão. Dentro dessa promessa temos várias facetas da promessa, mas haviam aí promessas feitas para Abraão. Abraão, você vai sair da sua terra, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Farei de você uma grande nação. Sara era estéril, podia ter menino nenhum. Farei de você uma grande nação. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Mais na frente em Gênesis, o nome de Abrão, veja aí. Então o Senhor disse a Abrão, o nome de Abrão vai ser mudado para Abraão, porque ele vai ser pai de muitas nações, não apenas de uma nação. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Então ele seria alguém conhecido, e talvez é um dos personagens mais conhecidos da história humana. E você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Dois temas que andam bem juntos: bênção e maldição. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Irmãos, Deus prometeu a Abraão: eu vou te dar uma descendência, você vai ser um grande povo, depois você vai ser pai de muitas nações. Eu multiplicarei, eu darei uma terra para você. Era também uma bênção física, e era dito para ele a bênção universal: por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Para Israel, o que era a bênção? Ter uma terra. Eles vão ser escravos do Egito, e depois Deus promete para eles uma terra. Deus vai dar essa terra, um espaço físico muito cobiçado. Deus deu para eles a terra prometida. Deus multiplicou eles na terra, numerosos como a areia da praia. Há vários testemunhos no Antigo Testamento acerca disso. Mas aí vem a bênção a qual o Novo Testamento se refere. Volte agora a Efésios. Estando em Efésios capítulo 1, volte 3 páginas na sua Bíblia, Gálatas 3, dos versos 8 até o 14. Gálatas 3, dos versos 8 até o 14 diz: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas, o Evangelho, a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Qual é a bênção que está sendo repetida no Novo Testamento? Somente a última, somente a bênção espiritual, somente a bênção que é universal. Então Paulo está dizendo, prevendo a Escritura, o anúncio das boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo
Cristo nos redimiu, pagou o preço. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Verso 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta magnífica, e Paulo está querendo provar o seguinte: somos justificados somente pela fé. Não são obras, não é a tradição religiosa, não são benefícios extras. Paulo está dizendo: alguém só pode ser salvo pela fé, e fé em Cristo. Um dos argumentos de Paulo é o seguinte: o Evangelho, as boas novas, foi anunciado a Abraão. Prevendo a Escritura, sendo anunciado a Abraão, as boas novas, foi dito a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. A promessa. Paulo vai dizer: essa promessa se cumpre em Cristo, e é a promessa da dádiva do Espírito. Promessa no Antigo Testamento: a terra, a multiplicação, uma nação que se multiplica, que é forte, que está estabelecida. Em ti todas as nações da terra serão abençoadas. A bênção no Novo Testamento: aqueles que creem, é os que são filhos de Abraão, é os que herdam a bênção. Irmãos, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a bênção? Olha no texto de Efésios 1:3. Nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bênçãos no Novo Testamento são bênçãos espirituais, são bênçãos do Espírito, são bênçãos promovidas pelo Espírito, são bênçãos espirituais. Aí Paulo ainda diz: nas regiões celestiais em Cristo. Regiões celestiais, alguns querem dizer, é uma bênção que não é da terra, é uma bênção que é do céu. Pode ser que essa é a interpretação, mas talvez a melhor interpretação: bênção na esfera espiritual. Como assim, irmãos? Queridos, o homem, ele é material e espiritual. Ele é concreto e ele é abstrato. E a bênção que o Novo Testamento nos fala são de bênçãos espirituais. Logo a seguir, no verso 4, Paulo vai alistar um monte de bênçãos. Ele vai dizer que nós fomos eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo. Ele vai dizer que Deus fez isso de maneira soberana, graciosa, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, segundo o seu bom propósito. Vai dizer que nós fomos redimidos por meio do sangue, nós somos perdoados, nós somos adotados, nós temos uma relação com Cristo. Nele diz no verso 11: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas. Nós somos parte de um plano, nós não somos algo do acaso, nós não somos aleatórios. Chegando nos versos 13 e 14, é dito que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Quais são as bênçãos espirituais? Muitas, Paulo vai listar várias. Mas no Novo Testamento, a ideia especial de bênção é que essa bênção é espiritual. Duas considerações a mais. Irmãos, nós não estamos dizendo que progresso financeiro é maldição, certo? Não estamos dizendo isso. Só não estamos assinando embaixo dessa ideia que bênção é prosperidade material. Não assinamos embaixo dessa ideia.
Mas se por acaso você está progredindo em termos materiais, pode ser bênção. A ideia do Antigo Testamento, que Deus cuida, que Deus multiplica, que Deus providencia, essa ideia permanece. A palavra bênção no Antigo Testamento, ela aparece mais de 600 vezes. No Novo Testamento, 60 vezes, 10%. A ideia dos autores do Novo Testamento é o seguinte: muito já foi falado sobre bênção, e a grande parte dessas ideias de um Deus que cuida, de um Deus que providencia, de um Deus que multiplica, de um Deus que está cuidando dos seus, essas bênçãos às vezes passadas de uma geração após a outra, que era algo muito comum no Antigo Testamento, né? Eles abençoando de maneira verbal, falada. Nós hoje oramos exaustivamente para que Deus abençoe os nossos filhos, a nossa geração, a próxima geração. Essas ideias de bênção do Antigo Testamento, não é que elas foram removidas, mas há um novo foco de bênção no Novo Testamento. Bênçãos espirituais. Não é que isso não existia no Antigo Testamento. É lógico, eles sabiam que a alegria, que relação com Deus, que ter aquela certeza que somos aceitos por Deus, eles sabiam que isso era bênção. Mas essa ênfase clara é neotestamentária. Bênção no Novo Testamento é saber, é entender, é estar convicto que nós somos do Senhor. Amém. Somos escolhidos, somos amados, somos parte de um plano. Alguns filhos vêm a esse mundo, os pais estavam fazendo, não estavam fazendo sexo da maneira dentro do casamento, como Deus diz que é para ser, a coisa acontece fora. Vem um filho, eu fiquei sabendo recentemente de alguém que pegou e colocou o filho num latão de lixo e deixou a criança abandonada, porque nós não planejamos. Nenhum de nós somos filhos sem um planejamento. A Escritura diz que houve um plano desde a eternidade, e nós somos parte desse plano. Nós não somos aquelas pessoas que entraram de última hora. Nós não somos as pessoas que talvez Deus se enganou. Não, Ele olhou, Ele escolheu, Ele quis, Ele amou, Ele enviou Cristo, Ele nos redimiu. O nosso preço foi pago. Amém. Ele nos selou. Nós somos parte da família de Deus, e para sempre. Queridos, nós podemos colocar a cabeça no travesseiro e saber que nós somos parte dessa família para sempre. Aqueles que estão em Cristo estão seguros nos braços do Pai. É uma obra feita por Deus. Bênçãos espirituais é paz, é alegria, é graça, é satisfação em Deus, é intimidade com Deus, é relacionamento com Deus, é saber que é aceito por Deus, é ser próximo de Deus, é amar a Deus e ter aquela certeza que nós somos amados por Deus. Amém. Isso é bênção. Você pode ter recursos financeiros ou não ter. Você pode ter recursos materiais